Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. A todos os presentes, aos que nos assistem, que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Antes de lermos a palavra, eu gostaria de dar um aviso. Eu tenho sentido a saudade de estar junto com os irmãos, com toda a igreja. Eu tenho certeza que alguns irmãos também já estão sentindo essa saudade. E devido aí a essa segunda onda da pandemia, nós tomamos a decisão de ficarmos um pouco mais isolados. Mas essa semana Deus tem me incomodado bastante em retomarmos os cultos, irmãos. Eu já conversei com a irmã Luciana, com alguns irmãos da diretoria, e nós estamos anunciando então o retorno dos cultos, escola bíblica dominical. Tudo bem para a escola bíblica, Bruno? Para primeiro domingo de março, primeiro domingo de março, né? A gente vai manter as lives aí, esses 2 finais de semana que falta, de fevereiro, mas retomaremos os nossos cultos presenciais, escola bíblica dominical, culto de quarta-feira e culto à noite, no primeiro domingo a primeira semana de março, estaremos retomando os nossos cultos presenciais, tá bom? Então, já põe aí na sua agenda. Os irmãos que estão aqui, eu sei que vocês estarão, porque mesmo com a pandemia, vocês têm vindo, sentado longe um do outro, mas têm participado. Então, aqueles irmãos que estão em casa, que têm saudade, então no domingo, primeiro domingo de março, nós estaremos então com o nosso culto presencial. Amém? Eu gostaria de ler, irmãos, um texto um pouquinho longo, Primeiras Crônicas, capítulo 21. Márcio, você vira um pouquinho para mim. Está com o texto aí, Ná? Primeiras Crônicas 21, de 1 a 30. Um texto um pouquinho longo, mas vamos ler. O texto começa dizendo assim, irmãos, espera só o Márcio se organizar aqui. Tá bom, Márcio, obrigado. O texto começa dizendo assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Até aí fazer um censo não há problema nenhum. Davi disse a Joabe e aos seus comandantes do exército: faça uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relato ou um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que o meu senhor, rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei Davi insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470.000 pessoas. Mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o profeta de Davi:
esta foi a mensagem: vá e diga a Davi, que assim diz o Senhor, darei a você 3 opções. Escolha um desses castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu. 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que você responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação. Foi a resposta de Davi. Respondeu Davi a Gade: mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia na mão de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e suas autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: fui eu que ordenei o censo, eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como ovelhas. O que fizeram? O Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, que a tua ira caia sobre mim e a minha família, mas não castigue teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá, a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei. Pode ficar com a eira, meu senhor. O rei disse: Araúna, use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar, e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de comprá-la, não. Faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocausto ou sacrifícios que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira, ou seja, 8,4 quilos de ouro. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto
e o altar de holocausto estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que esse texto possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão eficaz, que ela possa de alguma forma falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Esse mesmo local em que Davi compra para fazer essa oferta ao Senhor, foi o mesmo local onde posteriormente foi construído o templo de Jerusalém para que houvesse adoração. Esse texto é interessante, meus irmãos. Esse texto traz a história de um homem. No centro está Davi, um dos personagens principais dessa história, quando ele toma uma decisão de fazer um censo. E é interessante que o texto começa dizendo que Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. E o que nos leva à desobediência? O que nos faz pecar e nos afastar de Deus por agirmos assim? Querendo ser grandes, achando que somos mais importantes do que Deus, e muitas vezes querendo até, no nosso coração, eu vou ajudar Deus um pouquinho a fazer essas coisas certas. Eu estou achando que Deus esqueceu de fazer tal coisa. Mas a pergunta que fica nesse texto, logo no início, é: por que Davi quis fazer um censo? Por que Davi queria saber quantos homens existia no seu reino? E nós, depois de pesquisa, percebemos que o que Davi queria era ter uma força bélica muito grande. Davi é um homem que vem, meus irmãos, desde a sua tenra idade, já como jovem, lá no pasto, vendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Enfrentando leões, enfrentando animais selvagens, vencendo tudo, enfrentando Golias, derrotando Golias. O menino pastor de ovelhas que se torna rei de Israel. Estava acostumado a ver a ação de Deus na sua vida. Mas nesse momento, parece que tudo isso se torna passado. Parece que há uma nuvem tampa a mente de Davi, aquilo que ele pensava e conhecia sobre Deus, e ele esquece tudo isso. E agora Davi dá ouvido à voz de Satanás. E ele manda contar o povo, porque ele queria saber se ele tinha poder bélico para lutar, para conquistar, para fazer tudo aquilo que ele queria. E aí aparece, nesse primeiro momento, quando Davi manda fazer esse censo, aparece Joabe. E quando você busca a história de Joabe, Joabe não era aquele camarada espiritual que tinha a unção de Deus, não, ele era um general, era um cara de guerra, um cara que tinha uma força bruta para lutar, para conquistar. Mas Joabe conhecia Deus. E naquele momento ele chega para Davi e fala: meu rei, meu senhor, se por acaso Deus multiplicar em 100 vezes mais Israel, todos eles não serão seus servos? Todos eles não estarão à sua disposição? Há um só comando seu? E Joabe, ele tenta persuadir Davi a deixar essa ideia de lado, porque Joabe, que parecia aos olhos de Joabe, que aquilo não era correto. Ter que afrontar Deus. E Davi, mas prevalece a palavra de Davi. Prevalece o que Davi mandou fazer. Então Joabe sai com faz uma caravana, espalha e começa a contar todas as pessoas. Esse censo durou 9 meses, 10 meses mais ou menos. E Joabe volta e traz a conta, a quantidade de homens que poderiam lançar a mão da espada
caso precisasse lutar em uma guerra. E quando Davi percebe isso, ele era muito mais do que ele imaginava, então ele cai na real. O Senhor já estava comigo e eu pequei contra o Senhor. E Davi peca. E o versículo 7, meus irmãos, o versículo 6, vai dizer assim, ó, Joabe não contou os de Levi e Benjamim, pois achara repulsiva a ordem do rei. Como isso desagradou a Deus, este feriu Israel. E por causa dessa desobediência de Davi, o texto vai dizer para nós que 70 mil homens morreram. E nós vamos ver mais para frente por que eles morreram, por causa da praga. E nesse momento, quando Davi percebe o seu pecado, a sua insensatez, ele reconhece o seu erro. O versículo 8 ele diz assim, ó, Deus, eu pequei gravemente e no que fiz. Mas agora, peço-te que perdoes o pecado do teu servo, pois fui eu irresponsável no que fiz. Irmãos, o que nós percebemos aqui? Às vezes, nós pecamos, quando nós pecamos, existe as consequências desse pecado. E muitas vezes, por causa do nosso pecado, pessoas à nossa volta sofrem, até morrem. Nós estamos falando aqui de um pecado que atingiu uma nação. Mas nós podemos minimizar isso e trazer para uma família. Quando eu, como pai de família, como mãe, como uma pessoa responsável pela família, quando eu peco, quando eu piso na bola, quando eu erro gravemente, eu trago consequências para a minha família, eu trago consequências catastróficas para o seio da minha família. E isso é ruim. Mesmo que nós reconheçamos o nosso pecado, as consequências do pecado vão existir. E é preciso estarmos atentos quando somos impulsionados a fazer alguma coisa e tomar o cuidado de antes examinar se aquilo que vamos fazer vai ser benéfico para a nossa família. Pastor, quando vai tomar uma decisão, tem sempre o cuidado de antes parar, orar e falar com Deus. Essa decisão vai ser bom para a igreja, vai ser bom para o teu povo, vai ser bom para aqueles que estão no nosso convívio. Isso são cuidados que precisam ser tomados, irmãos. E isso também traz para a família. O pai, a mãe, um filho que é cristão, ao tomar suas decisões, pensa no que isso vai causar, quais são as consequências que pode trazer para a família. Então Davi, ele se arrepende. Mas o texto, ele continua, meus irmãos, nos trazendo algumas lições importantes. E quando nós lemos, então, o versículo 14, quando você pode perceber que as consequências do pecado de Davi atinge outras pessoas. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel e morreram 70 mil homens de Israel. Deus enviou um homem a Jerusalém para destruí-la. Quando estava pronto para destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele castigo e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a tua mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Os nossos pecados nos traz consequências muitas vezes devastadoras. E nós precisamos ter consciência disso. Quando nós pecamos, esse pecado não atinge só a nós, mas ele atinge pessoas também que estão próximo de nós. E essas coisas são irreparáveis. Muitas vezes
são situações que nós lamentamos depois, nos arrependemos depois, mas as consequências já estão estabelecidas. É preciso tomarmos cuidado nessas horas, saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas, e quando consultarmos esse Deus, temos que estar atentos para ouvir a sua voz e não cometermos o pecado que vai trazer morte às pessoas. O texto vai dizer que Davi, ele ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, segurando na mão uma espada desembainhada, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os seus anciões, cobertos de pano de saco, prostrou-se com o rosto em terra. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando nós cometemos um pecado, mesmo que nós reconheçamos esse pecado, mesmo que nós pedimos perdão para Deus desse pecado, as consequências desse pecado, ela fica enraizada muitas vezes em nosso coração. E quando nós estamos realmente voltamos a ter a sintonia com Deus, a dor dessas consequências nos consome. E quando Davi olha e vê o anjo com a espada já mirando na cidade de Jerusalém, Davi então se despedaça. E ele convoca os seus aliados naquele momento e se joelha, coloca a boca no pó, vestido de panos, que era um sinal de humildade, de arrependimento. Ele pede para que Deus tenha misericórdia. Quando Davi se prostra, meus irmãos, Davi toma uma das atitudes mais louváveis na vida de um homem. Davi, então, agora ele não só reconhece o seu pecado, mas Davi agora ele confessa o seu pecado. Davi disse assim, no versículo 17, ele fala: Deus, não fui eu que mandou que o povo fosse contado? Eu pequei e agi como um responsável. Mas essas ovelhas nada fizeram, Senhor. Meu Deus, castiga a mim e a dependência do meu pai, mas não castigues teu povo com a praga. Davi sente na sua alma a responsabilidade agora de clamar diante de Deus, de confessar diante de Deus o seu pecado e chamar para si a responsabilidade. E muitas vezes, irmãos, nós não chamamos para nós a responsabilidade. Temos medo. Não reconhecemos o quanto nós somos pequenos. E mesmo assim, diante da catástrofe, diante das situações, nós não falamos para Deus: Senhor, castiga-me e não castiga esse povo. Davi tomou essa posição. Então, Davi orou ao Senhor, confessou o seu pecado e disse, e o versículo 18 vai dizer que o anjo do Senhor ordenou a Gade que desse mais um recado para Davi. E agora Davi ouve o que Deus tem para falar. Gade diz para Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. E aqui é uma outra história. Davi então se levanta, obedecendo a Deus através do seu profeta, e ele vai para Ornã, e o texto diz que quando ele chega em Ornã, ele estava debulhando o seu trigo junto com seus filhos, e quando os seus filhos olham e vê o anjo, eles fogem com medo. Mas o chefe estava ali, e ele sabia que também ele tinha uma responsabilidade. Então, Ornã, o Jebuseu, quando ele vê Davi, ele vai diante de Davi, ele se prostra com a boca no pó, em respeito e reverência. E o texto diz que Davi então fala assim: olha, eu quero comprar o seu malhar de trigo, porque eu quero aqui fazer um altar ao Senhor, para que essa praga que está assolando Israel desapareça. E naquele momento, aquele homem diz para Davi:
Ó Senhor meu rei, o celeiro é teu. Eu colocarei as tábuas do celeiro para ser queimadas. Eu colocarei todo o trigo para ser ofertado. E colocarei os bois para que sejam trabalhar todo o tempo no altar. Davi poderia ter aceitado a oferta daquele homem. Mas aí entrou uma coisa no coração de Davi. Eu não posso aceitar. Não. Eu não posso ofertar a Deus uma oferta que não é minha. Eu tenho que ofertar a Deus aquilo que é meu, aquilo que é primícia, aquilo que é santo. Eu não posso simplesmente tomar a tua eira e depois oferecer para Deus. E Davi, então, ele compra aquela propriedade. Ele paga aí 600, não recordo agora, mas eu sei que em quantia de ouro dá 8,4 quilos de ouro, que é uma quantia muito grande. E ele paga, e ele constrói ali aquele altar para Deus, onde posteriormente também o templo, que antes estava longe, veio para ali também, para adoração a Deus. E a praga cessa. Meus irmãos, esse texto é muito interessante, porque você vê um homem que tinha um conhecimento de Deus, esse homem peca diante de Deus, esse homem reconhece o seu erro, e esse homem termina agora, não só confessando o seu pecado, mas ele termina esse momento oferecendo a Deus um sacrifício de louvor e adoração. E talvez seja isso que esteja faltando nesse século 21, na igreja de Cristo. Nós aprendermos com os nossos erros, aprendermos com os nossos fracassos, que nós devemos reverter isso e terminarmos as situações que nós somos envolvidas em adoração a Deus, em adoração ao Senhor, em adoração àquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus quer de nós, meus irmãos, o sacrifício que Davi fez a Deus, foi um sacrifício que era o costume do momento, da época, oferecer holocaustos diante de Deus. Mas o que Deus quer da igreja dele hoje, o que Deus quer de cada um de nós, é a sinceridade do nosso coração. É a nossa vida em seu altar, ao ponto de dizermos: Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, me ensina a olhar com o teu olhar. Senhor, me ensina a viver com o teu olhar. Me ensine a andar como o Senhor. Eu preciso ser parecido como o Senhor. Dizer assim: ó Senhor, olha para dentro de mim e vê se há alguma coisa que não te agrada, porque eu quero que isso seja mudado. Eu preciso que isso seja mudado. Eu preciso ser parecido com o Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. E esse texto nos mostra isso, que Davi, apesar de ter pecado, Davi reconhece o seu erro, Davi reconhece a sua condição de pecador, e ele então confessa diante de Deus, e ele fala: Senhor, obrigado, eu te agradeço. E Davi então se prostra e devota a Deus tudo aquilo que ele possui. Ele pagou caro por esse pedaço de terra, simplesmente para poder fazer ali o altar de adoração a Deus. Não venda seu coração por qualquer preço, mas ofereça a Ele como altar a Deus. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus fazer de você um verdadeiro adorador. Como diz lá em João 4:24, o próprio Jesus diz. E tem muita gente andando por aí, dizendo que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus, mas a verdadeira adoração, Jesus diz assim, ó: Deus espera que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Adorem em espírito e verdade. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus não quer sacrifício de tolo. Deus não quer que a gente fique fazendo coisas mirabolantes. Deus não quer que a gente saia por aí fazendo coisas extraordinárias. Deus não quer que a gente saia por aí fazendo coisas para que o homem possa nos aplaudir. Nossa, que legal. Não. Deus quer a sinceridade do nosso coração. Deus quer a nossa sinceridade. Deus quer a nossa pureza. Deus quer de nós aquilo que nós podemos oferecer de melhor para Ele.
E o melhor que nós temos para oferecer para Deus é o nosso coração, é a nossa vida no altar de Deus. Nos entregarmos por completo para que a obra dele seja feita aqui na terra. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa nos dar um dia maravilhoso, uma semana abençoada, e que essa semana possa ser uma semana de bênção, uma semana de vitórias, uma semana de bastante luta, mas que seja bastante vitórias também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe.